acordou mais inseguro com o discurso de Donald Trump e com a bendita da espaçonavezinha que está dando a volta no planeta, acredite se quiser, e já já vai dar a volta na Lua, acredite se quiser. E a pergunta é se estamos no show de Truman. É, Truman, acho que esse que é o Efraim que Show gosta de dos meus. Truman, é isso mesmo, show Isso, de Efraim Truman. que gosta dos meus filmes antigos. Mas esse aí já é mais recente. É mais recente. É, Eu com me Jim salvei, Carrey, eu já me salvei. pelo menos assim, Planeta dos Macacos, Pô, né? meu Deus, mas O tem Elo recente. Perdido, lembra do Tem Elo o Elo Perdido? Perdido, Elo Perdido. Mandou bem. Caramba, eu vi tudo isso, cara. E quando eu podia ver filme, eu vi tudo isso. Eu gostava de ver o Chaka. O Tchaka era fera, Tchaka Me era amarrava fera. no Chaka. Desse Adorava imitar o jeito. Chaka. Não, desse jeito. Não, é até legal. Se tu fizer o Tchaka em Lisboa, a Não, galera corre. A é galera legal. corre. Ah, gosta de ver os outros pagar mico, é isso aí. Mas eu sou A carioca galera... igual você, não entro nessas pilhas, não. Mas eu faço na boa, meu irmão. Não, Eu não tô nem aí. você é um artista Cara, completo, eu sou o cara dos bastidores, eu sou aquele narrador, a voz oculta. você tem uma ideia? Eu sentei ali na Carioca, no meio-fio da Carioca, para comer um cacho de banana, cara. Comprei um cacho de banana, sentei ali no meio-fio e comecei a comer. Como um bom morador de Magalhães, que Magalhães a galera sentava no meio-fio. No meu lado de lá, era comum a gente sentar no meio-fio para bater papo, não sei o quê, fazer lanchinho, todo mundo no meio-fio. Eu sentei no meio-fio, comecei a comer banana. A galera passava e ainda oferecia: quer uma banana? Quer uma banana? Eu lá comendo a banana lá, meu irmão. Sem apurrinhação, sem É apurrinhação. isso aí, Na, com na, toda a na, liberdade. não, isso em 80, cara. Tu imagina, isso era década de 80. Eu sentando comendo banana na Carioca, cara. A galera olhava assim, doidava, meu. Todo arrumadinho, sentando comendo banana, né? Mas vamos lá, meu amigo. Diga para mim. Trump falou, eu vi a tua análise lá do Instagram, né? E aí, pelo que você mostrou, ele de fato virou Nabucodonosor. Meu Deus! É, mas Senaqueribe, né? O negócio é grave ali, né? Grave. Ali já é um distúrbio de comportamento, sabia? É, rapaz, eu tenho essa impressão. Ou ele é um cara que faz personagem, porque ele fala de um jeito com muita convicção de que já aconteceu, já fez, e outra, ou ele está vivendo um personagem que ele precisa crer, ou ele está jogando com essa imagem, ou ele Você sofre de um acredita? distúrbio. Vamos levantar a tese aí, gente. Ó, quem acha que é distúrbio, coloque 2. Quem acha que é possessão dos seres dimensionais, coloque 3. Porque eu também pensei em possessão. Porque né, você até tinha falado numa live, né, sobre essa questão de Senaqueribe, isso seria uma possessão, né? Seria uma possessão. Ele estaria possuído e a galera ao redor dele, né, está sendo impactado nesse campo morfo coletivo por uma possessão, porque parece que na cúpula da Casa Branca a coisa acontece de um jeito, né? E do lado de fora está acontecendo de outro ou não. E a questão é que acontece e eles ficam reunindo várias vezes por semana agora para orar, fazem oração, são vários pastores que vão para lá, impõem as mãos sobre ele, eles oram em volta da mesa, isso tudo é passado. A própria Lewitt, né, que é a porta-voz, numa entrevista essa semana, ela acabou uma reunião de oração e foi falar com os repórteres, ela falou: vocês ouviram o nosso amém alto? Nós estávamos orando em voz alta ao Senhor antes dessa rodada da imprensa. Então, assim, Então é virou complicado. metafísico, virou metafísico. Não vamos De falar em um lado, possessão, vamos falar em do lado, metafísica. de um lado eles dizem que o Irã é um bando de maluco, né? Porque eles estão usando a religião, né, para oprimir o povo. E do outro lado, eles representam uma outra fala religiosa para libertar a galera da religião que está causando dano ao povo. É isso? Já virou batalha espiritual o que estaria acontecendo lá no Irã, gente? Você acha que é a luta entre Miguel, Gabriel e o bendita potestade persa? Coloque o número 4 aí.
já é espiritual de fato agora assumido? Pois é, eu acredito que assim, nós já estamos vendo, como nunca foi visto no século XX, uma posição religiosa dos dois lados, o Bem lado definida, bem definida. dos dois não, dos três lados, né? Do lado de cá, Israel, com a questão judaica e da fé, né, judaica. Temos os Estados Unidos com a questão cristã, e muito forte, muito definida, como você está dizendo, e o islamismo do regime islâmico mais radical que existe, que é o xiismo, lá do regime iraniano. Todos os três acreditam estar prestando serviço a Deus. E nenhum dos três serve o Deus, ainda que os cristãos considerem o Deus de Israel o mesmo Deus, eu não acredito que Israel considere o Deus dos cristãos o mesmo Deus. Então, acabam sendo três tipos Meu de... Deus, Efraim, Jesus, isso é uma bomba, hein? Porque o Trump porque falou que os cristãos amam Israel mais do que os judeus amam Israel, hein? Foi fala dele. mas é baseado, lembre-se que todo o discurso do Trump, os 15 minutos que eu até legendei, botei lá na minha conta, no Instagram, todo o discurso dele, 100% foi para o público americano. Ele não está preocupado em falar para ninguém mais, é só para os americanos. Ali foi um estudo, aquele discurso foi o discurso oficial do presidente, que é o State of Union, né? State of Nation, Estado da Nação, aonde ele fala diretamente aos americanos. Então, não foi um discurso mundial, foi um discurso só para o povo dele. Então, todos os termos ali, inclusive essa fala dele, visam mesmo que as pessoas pensem nos Estados Unidos como o centro geotérmico, geopolítico, geoexistencial. Agora, Humano, uma coisa que você citou no humano. início, que a Artemis 2, agora nessa missão, não vai pousar. Então, ficar dizendo que é uma missão à Lua sem pouso, o pouso desse programa da Artemis está programado para 2028. Então, a gente vai ver mais um showzinho de eles rodando, segundo vai ser divulgado, mas a gente não vai ter certeza de que foi na Lua de novo, né? Rapaz, o negócio está grave. Efraim, hoje eu vi pela manhã a repercussão, né? E você levantou 4 horas antes, você já estava falando da repercussão. A repercussão da fala dele, né? Ele lançou a Europa literalmente num conflito interno, né? Porque agora a posição da França, Inglaterra, Espanha, né? Tem mais um que eu esqueci, foram quatro, né? Quatro que negaram as bases, ele entregou os caras à própria sorte. Ele saiu da OTAN, ele saiu da NATO, ou só foi a primeira cutucada? Ele só falou isso, e eu achei interessante, o Gustavo até leu lá, ele falou na rede social. Por isso que eu estou falando que eu não vejo a possessão, eu estou vendo muito jogo. O Trump, ele parece um grande jogador de banco imobiliário, só que ele joga isso na vida real. Ele blefa o tempo todo. Então, ele chegou na rede social dele e disse que estava pensando seriamente em deixar a NATO, a OTAN. Ele disse isso na rede, foi a leitura que o Gustavo fez lá da declaração dele. No discurso oficial, ele nem tocou no assunto, nem falou nada de NATO, não falou praticamente nada de nada. A impressão que eu tenho é que ele fala aquilo que ele falou para exatamente conseguir o que ele conseguiu. Todo mundo parou para ouvir o Trump ontem. Os mercados reagiram na hora, houve queda de bolsas, Coreia do Sul, Japão, geral. Porque, por causa de uma fala dele, dentro do discurso, ele declarou que a guerra deve durar ainda umas 2, 3 semanas. E essa era a única notícia que importava para os investidores. Todo o resto foi balela. 2, 3 semanas do que a gente já está vivendo é péssima notícia para o mercado financeiro. Só que é o que eu falei. Se ele deu a fala lá da OTAN para chamar pessoas para ouvirem e falou só o que ele quis falar, né?
eu peguei um resumo do discurso, o comentário foi o seguinte: o discurso combina com autoelogio militar e econômico, justificação de guerra preventiva, crítica a governos anteriores e mensagem de força e dissuasão global. Só isso. Esse foi o resumo de tudo que ele fez. Foi dizer que ele está fazendo o melhor governo de todos os tempos, que os Estados Unidos nunca foi tão bem servido de um líder e por aí afora. Então foi assim, o âmago do discurso dele foi esse. Não foi um Agora, discurso. essa fala, Efraim, ele não preconizou um estado de crise aguda planetária no processo econômico global, porque agora, né, ele já fala de novo em 2, 3 semanas, aquela ideia que na pizza iria se resolver, porque foi ontem, né, que começou a Páscoa judaica, né? Então não vai se resolver até o dia 9. Então os rabinos já ficaram para trás, o rabinato já ficou para trás, e parece que ontem, inclusive, a ação dele, né, militar, foi mais pontual, né, e atingiu áreas ali do Irã de munições, inclusive, foi isso? Sim, é o que eu estou falando. Por isso que a minha conclusão ia ser essa também que você fez. Ele faz vamos dizer, não uma ameaça, ele faz dá a entender de que ele vai falar de algo muito sério, eu preciso dar um discurso muito importante amanhã, ele começou assim no dia anterior. Durante o dia, ele fala um monte de coisa polêmica da OTAN, da não sei o quê, ataque terrestre, fala de tudo que as pessoas querem ouvir. Na hora, ele não fala nada do que ele parecia que ia falar, mas as ações dele estão mais parecidas com o que ele disse que ia falar sobre o assunto sem falar. Uhum. Então, assim, e eu acho que isso tudo é um jogo que ele faz para exatamente não passar nunca o que ele realmente pretende fazer, o que você disse. É, primeiro ele diz que. E outra coisa, no discurso, ele já. Pelo discurso, se você ouvir só o discurso dele, você fala, pô, a guerra acabou. O cara já venceu a guerra. Por que tem 2, 3 semanas se ele já acabou com toda a força aérea iraniana, toda a marinha iraniana, todos os líderes importantes já foram mortos da primeira e segunda camada, e tá lá lutando por quê se já acabou? Que papo é esse já acabou e assim vamos fazer mais 2, 3 semanas de ataques? Se eles não aceitarem o acordo, as condições do acordo. Que acordo? Então, assim, dá a impressão de que tudo é um jogo e por isso que a gente não tem como confiar. É um discurso completamente político. Ou até na rádio hoje, A posição dos países do Oriente Médio, a partir disso, é a repercussão desse discurso aí na Europa. não dá para saber ainda. Eu sei que o Macron foi o único que eu até postei que reagiu, mas reagiu a dizer que, falando que não há como garantir a tranquilidade e a passagem do Estreito de Hormuz sem que o Irã concorde em manter, porque não dá, não existe essa coisa de chegar lá e obrigar o Irã a aceitar. Foi o único que falou abertamente, até agora que eu vi, foi o Macron dizendo que sem o Irã concordar não existe como passar pelo Estreito de Hormuz e ponto. E é verdade, e é a verdade nua e crua. Não adianta os Estados Unidos ameaçar com todas as suas forças que se o Irã falar que não passa, ninguém passa. O cara está Mas ali no campo. agora, como é que eles ainda têm capacidade para controlar o estreito ali, Efraim? Porque 7.000 pontos atacados já aconteceu, acho que foi semana passada, né? De lá para cá, o massacre é total, total. Dia e noite ali, Israel atacando, os Estados Unidos atacando. Como eles conseguem ainda ter mísseis para poder garantir o Estreito de Hormuz sob o controle deles? Porque aí é que está. O Trump, ele exagera, mas não mente, ali no discurso. A força aérea iraniana está destruída, a marinha está destruída, mas a área de mísseis, vamos falar assim, eles destruíram 60%, 70% da capacidade de lançamento de mísseis, de depósito, de alguns lugares subterrâneos que eles conseguiram atingir. Inclusive, essa noite eles destruíram lá uma região. Eu não passei isso lá no. Mas eu assisti, tem 6 minutos de gravação de subterrâneo explodindo, uma coisa assim absurda. Tu fica ouvindo aquilo e começa a aparecer fogo. A gravação constante, sem cortar.
Aí tu vê barulho, 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 daqui a pouco, porque eles parecem que atingiram um depósito subterrâneo de grande capacidade de armamento, que foi 6 minutos de explosões e o fogo cada vez aumentando mais durante 6 minutos. Então, assim, eles estão causando prejuízos, conforme ele disse, absurdos. Mas se você tem 1.000 e o cara destrói 70%, você ainda tem 300. Se você tem 100.000 e o cara destrói 70%, você ainda tem 30.000. Se você tem 200.000, o cara que destrói 70%, você ainda tem 60.000. Ou seja, é a quantidade absurda de mísseis que o Irã tem, que mesmo destruindo tanta porcentagem alta de capacidade de lançamento de mísseis, eles ainda têm o suficiente para causar danos por muito tempo. Obama é culpado? O Trump disse no discurso que a culpa disso tudo são dos dois governos anteriores, Obama e Biden, que eles deixaram a coisa correr frouxa e ainda ajudaram financeiramente. O Obama mandou dinheiro para lá, e o Biden deixou frouxo eles fazerem o que quiserem, e ele falou que se ele não chegasse a tempo agora, a partir de junho desse ano, o Irã já teria capacidade nuclear garantida e atingiria, inclusive, chegaria a atingir os Estados Unidos com o desenvolvimento que eles estavam de mísseis intercontinentais. Não, eu não duvido disso, cara. Pela maneira como a guerra está se conduzindo, né? Eu creio que foi a coisa mais acertada do campo bélico que ele está fazendo ali. Agora, a impressão que me dá é que eles vão ter que entrar em terra, né? E aí é um banho de sangue. Será que esse trem acontece nesse final de semana? Eu acho que assim, tá virando uma guerra de fim de semana, né? Assim, toda vez que vai chegando a sexta-feira, aí começa aquelas especulações, o que vai acontecer afinal na guerra, porque o, o, é uma guerra que precisa ser sempre fora do contexto econômico, apesar de que, como eu falei, nesse fim de semana diferenciado, eles não começaram a atacar na sexta, mas fizeram os ataques mais fortes na segunda para domingo, do domingo para segunda. O que levou eles a fazerem isso não deu para entender. Normalmente eles fazem na sexta, aí no domingo o Trump começa a dizer que vai acabar a guerra, começa mesmo a ladainha de que vai parar a guerra, que já chegou, que já fez tudo que tinha que fazer e não tem mais para fazer. Aí o petróleo cai, o barril cai, o preço do barril, as coisas se acalmam. Então, assim, ele literalmente, veja, é como um títere de puppet, como é que chama? Aqueles bonecos em português? Ah, marionete, Marionete. marionete. É como um títere de marionete. Ele literalmente está conduzindo pela palavra o mercado. Ele diz uma coisa, o mercado cai. Ele diz outra coisa, o mercado sobe. Cada fala dele hoje abala o mercado financeiro mundial. E para O um Irã cara ameaçou, o Irã ameaçou, Efraim, a atingir empresas americanas, as Big Tech, né? já Isso atingiu, começou, já atingiu no começou, Bahrein, já. Deixa eu ver aqui o nome da empresa. mas nesse caso ele atingiu via mísseis ou via hackers? Míssil. Ele Deixa eu ver ele aqui. tá, ele tá indo nas sedes dessa. Na região que ele tem acesso pelos mísseis. Voltamos. Consegui. Eles... Ah, você também foi? Normalmente sou só eu.
jeito. Eu Mas acho que é vamos lá, porque bota tem aí, pouco, gente, ó, é porque tem colapso. pouco like, só tem metade de pessoas que gostaram, aí o algoritmo fala, não estão gostando mesmo, vou derrubar isso aqui. Rapaz, só misericórdia, hein? Bota aí pra gente, colapso digital, em caixa alta, colapso digital, colapso digital, colapso digital. Já mete o 10 mais 3, porque falar em colapso é 10 mais 3. Já mete aí o 10 mais 3, ok? E não se esqueça, já dá o like, né, gente? Pede a turma aí para dar o like, dá a sua contribuição de R$ 1, US$ 1, €1, para poder nos ajudar aqui na entrega. Né? Mas escrevam aí, colapso digital, gente. Colapso digital é grave, hein? É muito grave. Mas vamos lá, Efraim, você estava fazendo a leitura do ataque que eles fizeram, né? Eles fizeram um ataque a 3 centros de dados da Amazon, no Bahrein, ontem já, de ontem para hoje, e eles fizeram uma lista de empresas no Iraque. Lá no Iraque, atacaram a companhia petrolífera britânica Castrol, na empresa de petróleo Castrol, em Erbil, lá no Iraque, foi atacado também pelo grupo lá do Iraque, né? O E Iraque está na guerra ou não, Efraim? não, é porque tem um movimento pró-iraniano dentro do Iraque. Não é o Iraque. O Iraque tentou até conter esse grupo, mas não conseguiu conter totalmente. É igual o Agora, problema que olha a que coisa Líbia e a interessante. Síria estão tendo. Igual Líbia e Síria, o Iraque tem uma facção. Isso. Sempre teve, desde a época do queda do Russinho, né, do Russinho lá, o Bigode, para cá, eles criaram lá uma influência, eles estavam em guerra, lembra? Do Irã e Sim. Iraque, e quando o líder do Iraque foi eliminado pelo Ocidente, pelos Estados Unidos, eles cresceram lá dentro e ganharam uma influência parecida com a do Líbano, mas mais forte ainda no Iraque. Essa é a intenção dos curdos agora, pegar um pedacinho do Irã. Mas eu acho que esse plano aí já pararam de falar disso de vez. A gente falou isso no início da guerra, mas eles não tocaram mais nesse assunto, não. Os caras estão paradinhos, os curdos não estão fazendo nada. Ficou naquele. Eles foram armados pelos Estados Unidos e não se falou mais nada. Mas se realmente houver um avanço terrestre, como parece pelo número de soldados, fuzileiros que os Estados Unidos mandou para o Irã, se houver essa possibilidade de um ataque terrestre, esse grupo que foi armado dos curdos, em grande número lá pelos Estados Unidos, certamente vai participar de um evento desse tipo, se isso acontecer. Travou, hein? Doutor Alex travou de novo. Voltou aí, Eu não voltei, travei nada, dessa vez voltei. foi só você. Agora o algoritmo tá com Não, problema com a hoje o barba negócio aqui agora. tá sério. Sem barba, não. O negócio, o negócio tá sério aí, minha gente. Você bota aí o 15 importante aí, ó. Bota o 15 importante, bota 15 importante para não travar. Eu acho que travou de novo, doutor Alex. Vocês estão me ouvindo? Se estiverem me ouvindo, me avisa aí para eu saber se eu também estou travado, que para mim o doutor Alex está travado. Olha, para mim você travou. Eu acho que está travado só o doutor Alex. Efraim, ó, dedo aqui mexendo, Efraim. Voltei, Voltou, mas Efraim. você está travado, está Voltei. travando. Eu estou normal, só você que está travando. Pra você ver, hein? Mas estou aqui no dedo, ó. Vou ficar assim, ó, fazendo fisioterapia. Fisioterapia para lembrar a galera do like aí, ó, do 15 importante. Artemis, em que pé nós estamos com tudo isso? O que é que significou esse bendito voo, se é que ele aconteceu também, né? Ele aconteceu, a gente só não tem certeza se ele vai para o lugar que ele diz que estar aí, né? Isso não é um voo de emergência para as pessoas ficarem distraídas, já está programado desde 2022, como eu disse, para 2026.
e o próximo voo que eles pretendem pousar na Lua com astronautas, aquela coisa toda, é de 2028. Mas faz parte desse escopo que a gente está vivendo aí, da tentativa da retomada, né, do programa espacial de 60 anos atrás, agora com uma nova roupagem, e isso não é só um programa momentâneo, porque o próprio Donald Trump foi quem fez um grande passo no primeiro mandato dele para a retomada da hegemonia espacial pelos Estados Unidos, lá no primeiro governo dele. Ó, Patrícia aí está dando a contribuição, já teve uma galera que deu, né? A contribuição também. E aí ela está falando que o Daniel, que foi desvivido, falou do Pato Donald como um dos 9 propensos a assumir a condição de anticristo. Essa é uma correria que está meio complicada, né? Agora, eu acho que não tem mais ninguém. Tem alguém assim, Efraim, para aparecer agora, nesse momento, destacando essa condição de anticristo? Gente, agora foi o Efraim lá. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, povo de Deus. Cadê o 15 importante aí, meu povo? Ó, vocês têm que dar o like, colocar o 15 importante. Ó, conseguiu aí, ó. É chumbo, hein? Hoje é o dia do chumbo. Hoje é dia do chumbo, hein? Bota chumbo em caixa alta aí, gente. Chumbo. Chumbo. Hoje é o dia do chumbo. Né? Vê alguém aí se hoje é o dia que se comemora o chumbo. Porque Ó, hoje você é noite perguntou uma do. coisa sobre a Europa, aproveitar aqui enquanto o pessoal está anotando, é que o governo do primeiro-ministro espanhol, né, o Pedro Sánchez, está sendo excluído aqui das principais cumbres, dos principais movimentos que estão acontecendo, né, para acontecer aqui agora no início, porque as tensões diplomáticas discrepantes em política exterior e um esfriamento de relações com os aliados chaves dos Estados Unidos e Itália mostra assim um certo isolamento hoje de convite. O próprio os encontros europeus não estão levando em conta a presença mais da Espanha para assuntos nevrálgicos internacionais, por causa do posicionamento mais é, Político. radical, na verdade, que a Espanha tem tomado a respeito de vários assuntos, principalmente na questão americana, e apesar de alguns outros países seguirem algumas atitudes, mas não seguem no discurso. O discurso do espanhol é mais contundente. Você acredita que isso é consequência da islamização da Espanha? Não, não acredito. Eu acredito que não é como, por exemplo, a França. A questão da Espanha é muito mais histórica mesmo. Eu já tinha dito aqui que o título de rei de Jerusalém pertence hoje dentro daqueles títulos honoríficos ao rei da Espanha. Israel já pediu várias vezes a devolução desse título, ele nunca devolveu e nem vai devolver. A Espanha é meio que assim contrária mesmo a algumas coisas ligadas a Israel e a essa questão. Então, assim, a Espanha ela é um. Oi? Está Eu querendo acho que foi voltar você aí, que congelou tá para mim. certo? Agora já não sei mais quem congelou Agora aqui. você voltou. Aham. Você voltou agora. Você voltou aí, tá? Eu não sei. Hoje a internet, será que eles podem estar provocando algum ataque cibernético nesse momento? Será? Nos cabos submarinos, gente? Porque havia essa promessa do Irã também, né? De atacar a internet global, de atacar a internet global, e a China andou mapeando, parece que os cabos aí, a galera deu mole, e eles mapearam os cabos também com aquele naviozinho deles aí, andando para cima e para baixo aí, levantando, né? Disseram que os russos tinham feito isso também. Mas, Efraim, esse momento agora, né? Porque a cripto parece que vai virar, de fato, agora o único lugar seguro, seria isso, no meio desse caos todo aí?
O pessoal que está saindo de posições de ações não tá migrando direto para cripto, não. Por incrível que pareça, o pessoal que está saindo de ações e de investimentos tradicionalmente seguros como refúgio está indo para à vista, para o cash. Eu não tenho visto um movimento de um lugar para outro. Estou vendo o pessoal saindo e ficando ali no meio do caminho, no cash. Aquele Então, não é efeito SDT, é isso? O SDT? isso, mais stablecoin do que posições específicas em criptos. Agora, E olha que interessante. isso tem a ver com a movimentação dos bilionários ou isso está pegando as sardinhas? Não, não é nem os bilionários e as sardinhas, é o investidor tradicional mesmo. Muita gente, você lembra que há um tempo atrás tinha muito investidor com dinheiro investido em fomento de financiamento privado. E aí a BlackRock e outras empresas travaram a retirada imediata do dinheiro, porque muita gente queria tirar o dinheiro e deixar em cash. O cash também é o SDT, mas o cash, só dinheiro. Então, assim, é muito difícil fazer uma leitura específica e dizer que está saindo daqui para ali. Eles estão saindo de posições de ações, como se soubesse que algo vai acontecer, principalmente nas ações das 10 grandes, e não está migrando para um outro tipo de investimento diretamente. Alguns estão indo Aque- para cripto, outros para ouro e prata, mas nada assim, nenhum movimento brusco por enquanto. Aquela movimentação de atualização do sistema do Fed parece que está para ser finalizada em relação à dívida interna americana, inclusive, né? Isso pode mudar o andar da guerra, inclusive, porque você tem essa mudança do sistema que está em curso lá. Nós temos a questão que envolve, né, o Epstein, que não saiu a segunda ainda, e temos o desacobertamento que a Artemis pode trazer na bagagem um contato com a turma lá do 13 Atlas. Isso pode também vir nessa bagagem? Você acabou de levantar aí uma bola bem interessante. Quem sabe esse esse programa que já estava, como eu falei, agendado da Artemis tenha uma segunda intenção que seria fazer as pessoas, que tem até um filme que diz não olhe para cima, e talvez a Artemis seja olhe para cima, né? A gente não sabe como pode ser usado, não é nem que eles vão ter contato, mas como isso pode ser usado para, quem sabe, mudar aí um pouco a narrativa do que está acontecendo no mundo. Você sabe por que eu levantei essa tese? Porque eles mandaram aquela bendita sonda, a sonda já está, né, próximo, eu creio, pelo tempo já da órbita do Sol ali, né, próximo do Sol, para ser lançada na direção do Três Iatas. Ou seja, já se é para ter comunicação, ela já deve estar se comunicando com o Três Atlas, pelo tempo de deslocamento que ela está fazendo no espaço. E logo em seguida surge Artemis aí, indo também numa posição. Acho que você travou, doutor Alex. Agora eu já não sei se é eu ou você que está travado. Efraim, voltou Voltou, aí? voltou, voltou. Estamos Acho que aí? foi o seu que travou. Efraim, voltou. Foi, voltou aí. Eu perguntei sobre a Artemis e a sonda, a comunicação 13 Atlas. Eu acho que a gente vai ter que esperar mais um pouco, porque a gente não sabe qual narrativa que vai ser criada em volta dessa missão da Artemis para eles começarem. Porque você vê Minha que gente, você tem que botar aí, ó. Ô, hein, Efraim, pedir a galera ter o 15 importante, gente. O negócio está espiritual, hein? Trava de um lado, trava do outro. O Efraim deu uma travada, eu travei. Vamos destravar geral aí. Bota aí, destrava. Bota assim, ó, destrava em caixa alta para a gente dar uma voz de comando profética aí para o YouTube, para o algoritmo. Destrava, destrava, destrava. Bota aí, gente, para destravar, tá? Mas está acontecendo algo, né, que é um fenômeno
Inclusive, né, esse processo do Destrava, a aula de anticripto ficou para hoje, né, Frei? Você aguardou para Foi hoje, é isso? importante, apesar da gente não ter tido a expectativa nossa de que ele ia falar da NATO e não falou, mas a fala dele afetou o mercado, foi uma boa estratégia deixar para hoje. Eu até botei mais cedo um pouco a aula, vai ser às 14 do horário brasileiro, para exatamente a gente falar dentro do tempo certo. E é pior que eu priorizei o pessoal da Europa, que está lá no curso do Centro Europeu, mas teve uma que está lá e falou: Ih, eu não vou poder participar. Eu falei: ah, mas tudo bem, agora já botei dia 14, vai ser 14. E o que acontece é que a gente vai vendo assim que está havendo mesmo uma, uma reconfiguração desses programas e não visa só cumprir uma agenda e com a parte espacial, não. Junto com esse desacobertamento, com essa questão do Trace Atlas, que foi surpreendente, ainda surpreende uma série de coisas, o aumento. Ah, outra coisa, terremotos, não sei se você viu aí, tremor de terra acontecendo, né? Você tinha colocado na Indonésia, né? Aconteceu em outro Eu acho local que também? aconteceu mais uma aqui, quer ver? Deixa eu ver aqui. Onde foi? Aqui. Um forte terremoto atingiu a costa no mar de Molucas, na ilha de Sulawesi, na Indonésia, que foi aquele que eu postei, de 7,4. Lá, na hora que eu postei, estava dando 7,8, mas acho que refizeram lá as contas. Ele ocorreu a 35 quilômetros de profundidade e provocou um tsunami com ondas de até 75 centímetros de altura. Né? Então, assim, então a gente vê uma série de acontecimentos climáticos e aéreos acontecendo, e eu acredito que, por exemplo, notícias como essa aqui: a NATO está paralisada, os aliados europeus sequer conseguem se reunir para formular uma posição sobre a situação com Trump, que está preparando, segundo o jornal O Político, a saída dos Estados Unidos da NATO a sério. Não é só discurso, não. Ele não falou disso no assunto, no discurso, até porque era um discurso voltado para o público americano, mas a situação está acontecendo de verdade. Não parece estar sendo fake news, não. Ele está realmente pretendendo sair fora da OTAN. E se ele sair, meu amigo, muda tudo. A análise tua, Efraim, desses três, quatro, cinco, seis. Eu acho que nós estamos entrando na nona semana de guerra agora. Acho que é a nona semana, né? Não, Porque começou dia 4 da 28, quinta. quarta. Não, 20. Estamos na quarta, completou um mês só. Um mês. Um Porque foi mês. dia 28. 28 de fevereiro, verdade. 28 de março, 4, e agora estamos na 1ª de abril, quinta semana. Essas 5 semanas, qual é o estrago disso a nível de acelerar o calendário profético? Você acredita que isso mexeu com a zona de conforto, de acomodação? O mundo caminha mais rápido agora para as profecias se cumprirem? Como é que nós estamos 5 semanas depois? Eu acredito que sim, porque por causa dos envolvidos. Nós temos aí o Irã, que, segundo a leitura dos próprios rabinos judeus, é o grande Amaleque dessa geração, porque a Bíblia diz lá em Êxodo, Deus levantou a mão, diz Moisés, né? Moisés diz: levantou o Senhor a mão e jurou pelo seu próprio nome: farei guerra a Amaleque de geração em geração. Então eles têm o entendimento de que toda geração tem um Amaleque que se levanta contra Israel. E o Amaleque do momento é o regime islâmico do Irã. Não o país, mas o regime que está à frente ali. Olha, agora foi embora o doutor Alex, mas eu estou aqui. Então foi o regime do Irã que se representaria aí esse Amaleque. Esse Amaleque seria o Amaleque dessa geração. Porque a principal característica de Amaleque é que ele deseja a destruição de Israel. É o desejo da obliteração de Israel que manifesta o espírito de Amaleque, segundo essa leitura rabínica. Já os islâmicos acreditam que essa é a grande, os islâmicos xiitas do Irã acreditam que essa é a grande guerra que eles estavam aguardando acontecer agora nos últimos dias. A guerra contra o Dajjal, como eles chamam. Então, assim,
Parece que está. E os cristãos, muitos cristãos, estão fazendo a leitura de que nós estamos muito próximo aí da abertura dos selos por causa desses acontecimentos que estão preconizando o mundo para uma crise sem precedentes. Então fica assim, parece que sim, há um elemento profético e espiritual não natural muito grande acontecendo no mundo. Nos estudos de Enoque, que nós estamos fazendo ali na imersão de Enoque, né? A correlação dos apócrifos com esse tempo, Efraim. Os apócrifos, eles cobrem o halo bíblico ou não? A questão dos apócrifos é porque, assim, até essa leitura que os rabinos estão fazendo são de profecias de rabinos do passado, não são profecias diretamente. Você consegue encaixar Elão, você consegue encaixar um versículo aqui, outro ali, mas não tem nada falando diretamente desse evento agora, a não ser de forma interpretativa, como eles fazem de Amaleque. Então, quando a gente fala dos apócrifos, é a mesma coisa, você acaba criando vínculos de palavras que aconteceram no apócrifo com coisas que estão acontecendo agora, mas eu acho muito perigosa. Até essa pessoa que colocou aí, que fez a contribuição, falando que o Daniel que se desviveu, falou dos 9. Existe uma teoria, já são chamadas os 9 desconhecidos. É uma teoria bem divulgada nos círculos de estudos nesses assuntos. Inclusive, tem um filme que trata, que é a sequência de filmes do John Wick, que são filme baseado num livro. E eu acho que é o segundo ou terceiro filme, que é com Keanu Reeves, o mesmo cara da Matrix, que é o John Wick, que ele faz parte de um grupo de assassinos que funciona no mundo todo. E eu acho que o segundo ou terceiro, se alguém viu aí me lembra, ele vai a um dos 9 desconhecidos no meio de um deserto sírio, acho assim, num lugar lá do Oriente Médio. Ele vai encontrar com um dos 9 desconhecidos, que são os caras que estão por trás do controle de tudo no mundo. E aí entra essa teoria dos 9 desconhecidos, que existem 9 pessoas no mundo que realmente controlam as coisas, que têm poder real de decisão, que ninguém sabe quem são. E aí entra essa teoria do Daniel, desvivido, que falou que eles são os candidatos, mas aí é uma leitura específica, isso não é uma coisa, interpretação bíblica, não tem essa coisa de 9 na Bíblia, então a gente fica mais com o que está escrito, né? Isso aí é uma interpretação, não estou de maneira nenhuma desprezando, mas não dá para colocar isso como sendo uma verdade, isso é uma teoria. E falando em teoria, né? Nós já estamos com o CERN, já aqui de Campinas, né? E recebemos agora um laboratório de 4ª geração da China, semelhante ao de Wuhan, ao lado do CERN de Campinas. E parece que teremos pesquisas na terra da jabuticaba, em Campinas, envolvendo CERN versus o laboratório de Wuhan, representação em Campinas. Nós estaríamos avançando numa transição de hibridismo humano daqui para frente, porque eu segui o seu conselho, né? Eu assisti 2 filmes atuais, um é o Extinção e o outro é o Máquina de Guerra, Máquina de Guerra. Eu assisti, né? Muito bom filme. Não, muito interessante, né? Me levou a ter que ir para a academia, né? Porque eu entendi como, de fato, o pau vai torar já já, e a turma, e eu, inclusive, eu preciso voltar à velha forma. Temos que voltar à velha forma ali, né? Ou até uma forma melhorada daquilo que um dia já fomos. Mas ali, naquela situação, a galera botou na conta do 3 e Atlas, com o aumento dos asteroides, em que, de fato, eles aumentaram, e a leitura do filme foi muito interessante, e o Extinção foi um esculacho. Extinção é um esculacho. Quando você percebe que você está do lado invasor, né? Do lado invasor, ali é um esculacho mesmo,
que os caras fizeram ali é Me fala um pouco do surreal. enredo dele, que eu não lembro, eu acho que eu assisti há muito tempo. O Extinção ele é de agora, né? Ele é de agora, ele não é muito antigo, não. É, Tá mas eu vejo um certo? monte. É aquele que os caras, na Tá. verdade, pensam que são humanos, mas na verdade são os humanos que estão tentando voltar? Isso, Ah, sim, sim, sim. A turma de Marte que estaria voltando, né? E a Não, a distância de turma da tempo Terra que foi para Marte, mas precisava voltar porque a Terra é, foi tomada foi tomar 50 pelos anos. autômatos. 50 anos pelos sintéticos. Eles nomeiam como sintético, que é o que está em curso, inclusive, né? Nós Uhum. temos hoje a produção de seres sintéticos, não daquele jeito ali que aparece, porque ali ele bota os caras na condição de androides, e os androides eles ganham emoções, né? Eles começam a tomar os empregos, que já está em curso, né? Pro agora, segunda metade desse ano, essa crise vai precipitar uma mudança brutal do sistema de trabalho. Eu não tenho dúvida disso, tá, Efraim? Não tenho dúvida nenhuma. Eu esperava isso para 28, mas eu creio que o advento da guerra acelerou esse processo por uma questão de sobrevivência, inclusive de muitas empresas. Eles vão ter que realmente optar por isso, para se manterem operacionais. É, e se você Partindo pegar isso, poxa, foram atacados logo a base da Amazon no Bahrein, e na hora que reconstruir vai ser com mais totalmente automatizado ou robotizada. vai ser com mão de obra humana? Não vai ser mão de obra humana. Não vai ser mão de obra humana, não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Inclusive saiu, né, uma matéria, né, que eu não coloquei para frente, porque eu não pude checar, que é o americano já lançando uma divisão de combate robótica, né? Você viu isso? Não. Tem uma divisão já robótica. Eu já sabia que a China avançou horrores nisso. Eles botaram os caras lutando até com Kung Fu, botaram aqueles cachorrinhos com metralhadora, com lança-chama, com laser. Ok? Isso está avançando, mas não entrou ainda no teatro de operações. Quer dizer, a guerra propriamente dita não inaugurou ainda a participação desses autônomos, né, dentro do combate, essa turma. Se entrar, de fato, nós chegamos no Exterminador do Futuro. Né? Então, aquele bendito filmezinho ali é o outro lá de trás que estaria se concretizando. Na Europa, hoje, você acredita que ela atravessa a situação sem dano ou o dano da saída da NATO vai, de fato, mexer com a população que vai derrubar as lideranças que parecem não representar o pensamento do europeu? O europeu pensa igual aos seus líderes ou não? Você vê que a Europa, ela tem assim, quando você está no dia a dia da Europa, as pessoas são muito práticas na vida delas, elas estão vivendo a vida delas despreocupadamente no sentido assim, não tem esse, eu já falei isso algumas vezes, não tem esse engajamento geopolítico mundial que o brasileiro tem. A gente é muito mais ligado no que está acontecendo no mundo e tal. O europeu geral, em geral, não faz esse tipo de link com o que está acontecendo. Houve uma coisa ou outra, mas muito mais ligado ao seu dia a dia, coisas do dia a dia. Então, assim, eu acho que há um nível de confiança muito grande naquilo que as lideranças europeias representam dentro dessa observação, uma observação totalmente minha, não é baseada em dados e estudos, mas de que há uma confiança muito grande naquilo que o próprio status, né, de liderança da Europa inspira no europeu, de modo que o europeu não se preocupa muito em saber as coisas, porque eles acreditam, provavelmente, isso é uma, como eu falei, é uma especulação minha, de que as coisas vão ficar bem se os líderes estiverem ali representando, porque essa representatividade dentro da Europa ela é muito séria. Não é como no Brasil, que tu tem um monte de representante que a maioria, às vezes, não acredita que está representando ele. Aqui as pessoas acreditam mesmo nessa representatividade. Por exemplo, na Suíça chega ao cúmulo de pessoas nem receberem para representar as pessoas e os interesses dela, então elas estão ali realmente bem representadas naquilo que é chamado Estado, no que é governo.
né, com as diferenças para cada país, mas não é. Então, assim, não dá para você fazer uma leitura que o europeu está. O europeu, você vê que normalmente protesta contra coisas muito pontuais, aumento de imposto, questão de protecionismo, então são ambientes, são coisas muito mais pontuais, não é uma coisa de ficar preocupado. Está sentindo o peso da inflação, como não sentia antes, está sentindo o peso dos preços aumentarem, isso, mas você não vê um movimento europeu de tentativa de. Existem protestos, mas são bem pontuais, tu não vê uma coisa geral. Então é difícil você dizer que o povo vai fazer alguma coisa se as coisas piorarem, é um pouco difícil. Efraim, aqui o combustível bateu US$ 1,23, né? Seria talvez 1,10 em euro aí de vocês. Quanto está o combustível de vocês, a gasolina? Tá a média aqui de 2, 1,90, mas não dá para fazer esse tipo de comparação com o Não, preço. não, não, prepara, não, mas o preço é em dólar, né? Hoje a CNN estabeleceu, o Brasil estaria em 65º no preço do Ah, tá. combustível, eles dolarizaram. Então, o nosso aqui está dolarizado em 1,23. Se você está aí em 1,90, né? O custo para vocês é o equivalente a mais de 60% que nós estamos Mas eu pagando. acho essas contas um pouco assim. Não dá para você botar a média em dólar porque o poder de compra aqui é muito maior que o poder de compra aí. E tu vai comparar como Tá. dólar e, por exemplo, um euro vale mais do que um dólar. Não, isso eu estou te falando. E eu estou Aí, falando assim, então não é só a questão cambial, é a questão do poder de compra mesmo. O que você sim, compra sim, com 5 euros, você não compra com R$ 50 às vezes. Então, total, total. eu estou falando Porém, assim, é mesmo uma questão, é uma é, comparação mais de média para ter uma ideia, mas não dá para comparar assim mas diretamente. olha só, quando eu tive aí em 2023, né, eu com 100 euros, eu não comprava o que eu comprei quando eu estive aí em 2019, 2018, foi 2018, estive em 2018. 2018 eu tinha um poder de compra com 100 euros, né? O aluguel aí era US$ 200, e quando eu retornei, o aluguel já estava em Lisboa em US$ 800. Ele tinha quadruplicado, né? E além disso, o preço alimentar tinha ido lá para cima, em cima disso. Essa movimentação da guerra já impactou nisso aí ou não? Ou Sim, continua no mas não só a nível. guerra. Esses aumentos têm sido constantes já há meses. Mas isso não tem a ver com o problema de Ucrânia e Rússia? Eu acho que é o próprio sistema mesmo, doutor Alex. Não é a Ucrânia e a Rússia. Assim, Porque não eles é sempre foram estáveis, não é? A Europa, né, ela sempre se gabou da estabilidade dela, né? O nível inflacionário aí sempre foi muito baixo. Os juros aí é surreal, né? 1%, 2% ao ano, né? Quando chega, a galera já reclama, né? Nós aqui estamos com a Selic batendo aí perto dos 15% aqui no Brasil, quer dizer, 15 vezes mais que vocês aí a taxa de juros, né? Então, esse impacto, né? Agora, a gente pode ter a Europa entrando numa crise financeira aguda, pode ser um problema agudo, porque o nosso aqui já é crônico, né? Nós já estamos na fase crônica do problema com tendência a piorar mais, né? Mas aí pode ser o início de um problema agudo ou ainda não. Sim, sim. Eu acho que já está, como eu falei, não dá para você dizer é a guerra da Ucrânia e Rússia, é a guerra atual. Esses são fatores de atrito que também contribuem para o aumento de custo de vida, mas o custo de vida está se tornando cada vez mais insuportável como você falou, para uma civilização que vem com a questão da estabilidade quase que como um patrimônio definitivo, está deixando de ser assim. Então, como você disse, 100 euros há alguns anos atrás comprava muito mais do que agora. Os preços aumentam de forma constante, aqui chama cêntimo, aqui em Portugal, que é o centavo aí,
E só que são cêntimos que fazem muita diferença no final do mês, porque você vai cêntimos aqui, cêntimos ali, em quantidade, em combustível, em não sei o quê, e quando você vê, você já gastou bons euros a mais do que estava gastando. E como há uma estabilidade, o mesmo efeito que acontece aí, acontece aqui. Aumentam os preços, mas não aumentam os salários e os pagamentos que você recebe, não sobem na mesma proporção. Então vai criando aquele poder do achatamento que a inflação causa normalmente com o poder de compra. Se tu puder checar aí, ó, o David, aluno nosso TIC, é lá do Esquadrão Águia, ele está dizendo que o Trump parece que acabou de emitir uma ordem de prisão aí de novo. Parece que conseguiram aborrecer o cara, a turma da Jabuticaba. Será que isso está em curso mesmo? Pois é, Vê. essas notícias a gente tem que ter muita. Tem que ver se não é. Porque aparece um cara, o repórter vai ver a inteligência artificial e parece o cara mesmo falando. Tem que verificar isso. Gustavo que entrou aí, ó. Um abração, Gustavo. O cara pediu, Gustavo. Gustavo, confirma para a gente aí, por favor, se o cara pediu mesmo, se tem alguma solicitação já desse tipo, sabendo que a nível de Brasil, né, gente, na altura do campeonato, nós já estamos aguardando a delação do cara do Taster aí. Quando sair a delação, deve ser semana que vem, depois da Páscoa, né? E não vão lançar nada de hoje para amanhã, não acredito. Não é perfil brasileiro, vai deixar todo mundo ir para o feriado tranquilo, né? E até falar em feriado tranquilo, Efraim, as Uhum. últimas notícias aí de preparação da Páscoa, como é que está a Páscoa em Israel, com todas as bombas que ainda estão caindo em cima deles? Ah, mas o judeu faz disso uma prática natural. Pode estar acontecendo o que for, que a peça, que a Páscoa, ela é algo que faz parte da vida do dia a dia mesmo. Eles vão é, cumprir, né? Vão celebrar o Seder, né? Que é o ritual da Páscoa, da peça, normalmente. Pelo contrário, é aí mesmo que vão celebrar, porque representa livramento, libertação. Hoje, na aula, daqui a pouco, eu vou estar falando sobre o efeito. Minha gente, cadê o seu 15 importante, né? O Efraim hoje vai dar aula cripto às 14 horas. Você pode se inscrever no Zap 21995 31 34 67. Você pode se inscrever no Santo Bill, pagar em dólar. Também no Zap 21995 31 34 67. Então, você manda cripto, você manda Geburá, você manda Enoch, você manda Santo Bill na central Zap 21 995 31 34 67. Hoje, cripto, 14 horas, e no sábado, imersão de Enoch, 9h30, e Geburá vai ser 14 ou 13 horas no domingo. 14, mesmo horário. Vai manter, ok, porque mudou o horário, mas aí vai manter. É, porque aí dá 18, dá para fazer a aula tranquilo. Olha só, né? Obrigado aí a Gal aí nos apoiando, a turma, né, que contribuiu, né? Falou que na Jabuticaba Andorinha tenta conscientizar as cabeças. Gente, ó, o negócio tá grave. Eu fiz até live com a doutora Silmar aqui e lá no Instagram, né? A conclusão que nós chegamos, Efraim, é que nós estamos com uma infestação parasitária, né? O negócio aqui tá grave, gente. Tá grave, tá grave. O nível de QI da turma baixou bastante, o nível de irritação também aumentou bastante. Então, o QI abaixou e a irritação subiu. É desse jeito que a gente está vendo. As pessoas estão apresentando quadros de insônia, de perturbação. Tudo isso, gente, tem solução, tá? Você manda no zap 21 995 31 34 67. Você manda a doutora Silmar, manda Silmar e a gente vai te dar o caminho das pedras para resolver isso. Ficar irritado não é normal, ter insônia não é normal, pensamento acelerado não é normal, problemas de concentração e de memória não é normal, tá, gente? Nada disso é normal, tá? Estou te garantindo que não é normal. Você tem a causa biológica, tem psíquica, tem energética e tem espiritual. Eu sempre começo pelo biológico. Então, vamos resolver primeiro o biológico e aí a gente vai subindo aí os degraus
para a gente ver, porque de repente você pensa que é espiritual e o problema é verme. E aí tu tirou o verme, o problema sumiu. Você entrou com o céu azul, o problema sumiu, gente. Ó, quantas vezes em libertação eu resolvi o problema sem botar a mão na cabeça de ninguém, simplesmente por modificar uma base alimentar ou comportamental. Então nós temos que saber de fato a origem do problema. Efraim, nós temos alguma notícia de última hora aí, amigo? Que vale a Olha, pena? Já para eu, liberar você? eu já estou com os compromissos aqui. Na verdade, doutor Alex, eu acredito que o principal a gente já abordou. Tem essas coisas aí de notícias, né, do oleoduto, que os Estados Unidos desativou. Os Estados Unidos, nesse discurso, até o Trump falou que ele pode fornecer, quem quiser comprar combustível que eles têm para usar e para vender para quem precisar. Foi forte isso, foi forte. Ele está, assim, então, acho que as notícias estão em volta disso aí, a parte econômica, a parte espacial, a parte de guerra, e não sei se vai chegar aquele 9 de abril e ele vai anunciar, de repente, que eu acho que é segunda-feira que vem, o 9 de abril. Isso que eu tô falando. Ele disse que leva 2, 3 semanas, mas pode ser mais um diversionismo dele para fazer logo a coisa, fechar a conta logo, dizer, olha, lá para frente, daqui a pouco vai acabar. Não, e se Israel fizer um ataque massivo, né, agora, até sábado, ele diz, agora não tem mais nada, acabou o trem, destruímos tudo, né? Porque a capacidade destrutiva aumentou, né? Aumentou. Isso aí é real. Eles estão destruindo mais, tá, gente? Bem mais, bem mais. Eu vi algumas cenas aqui, algumas imagens bem fortes, assim, os ataques estão aumentando. Bombardearam agora um alvo no IRGC nas montanhas atrás de Osamaiá, que é a Karaj. As Forças de Defesa de Israel atacaram a ponte B1 que liga Teherã a Karaj e vários pontos na área de lá em Karaj. Derrubaram uma ponte. Então, assim, Israel está fazendo uma série de ataques e junto com os Estados Unidos. O Israel vai nos pontos específicos, depois vem os Estados Unidos com um bombardeio pesado. Arrebentando com tudo. Feito, Meu amigo, gratidão aí, 14 horas, gente. Cripto, você ainda pode entrar. O zap é o 21 995 31 34 67. Você entra Geburá, você entra na imersão de Enoque, você entra no Santo Bill para ganhar em dólar, gente. Em dólar, né? Então tá na hora de você dolarizar a tua casa. Garoto, 14 anos, trabalhando 20 minutinhos. Tem que sair, ganhando. Doutor. Vai lá. Falando. Ganhando aí, gente, olha só, 14 aninhos, ganhando R$5.000. Você tem um garoto desse em casa, uma menina dessa em casa, nessa idade, 14 anos, gente, né? Senhorinha de 66 anos ganhando R$3.000. Uma senhora de 36 anos no horário do seu almoço, 40 minutinhos, ganhando R$6.000. Esse é o Santo Bill, fazendo milagre aí na vida de um monte de gente. Então, você manda aí, mais de uma centena já, tá, gente? De alunos, né? Aluno nos Estados Unidos, aluno na Europa, todo mundo dolarizando. Mais de uma centena de pessoas estão ganhando em dólar com a metodologia Atlas. Você manda no zap 21 995 31 34 67. Você manda Santo Bill. Santo Bill. Ok? Você também pode pedir doutora Silmar, você manda imersão de Enoque, você manda Geburá, você manda Esquadrão Águia, você manda também aí o cripto, tá bom? Estamos aguardando você aí nas plataformas fechadas. E não se esqueça da mamadeira do ancião e do equipamento de ozônio, tá, gente? Essa parada tem que estar na tua vida, hein? Tem que estar na tua vida. Ouça o que o ancião está dizendo. Tem que estar na sua vida. Um abraço aí, que Deus abençoe. Tchau, tchau.